Eu espero que esse microfone esteja funcionando. Tô até com medo, querendo falar assim. Vamos falar sobre livros que eu ainda quero encarar em 2025, aos 45 do segundo tempo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu adoro fazer listas, eu adoro acompanhar listas, eu adoro ver listas. Eu acho que listas refletem muito sobre quem é a pessoa que está fazendo. Eu consigo perceber nuances dela, ou o grupo em si que está montando aquela lista. A gente pode tirar muitas lições e muitas ideias também de quem são essas pessoas. Mas todo início do ano a gente faz aquelas listas de livros que eu quero ler em 2025, eu faço, e eu procuro sempre voltar e olhar para aquelas listas e tentar encaixar aquelas leituras, mas eu não me prendo, me solidifico, ou fico enrijecida por essas listas, sabe? Eu gosto de também me dar a oportunidade de ver outras coisas que naquele momento ali tá me interessando, né? E eu não vou deixar que a lista me prenda, me faça não querer conhecer. Mas é interessante fazer a lista pra gente criar um alvo, um objetivo e tentar, né? Tentar sempre alcançá-la. Eu sempre olho, pego a lista, olho, esse vai se encaixar agora, esse eu vou conseguir. Sempre funciona como um lembrete ali pra mim. Eu tenho 2 listas pra prestar conta pra vocês ano que vem, que é de 15 livros pra 2025, que eu fui bem. Acho que vai ser o ano que eu fui melhor, talvez. E as 40 antes do 40, porque eu faço 40 daqui a 2 meses. No dia que eu tô gravando, 2 meses. E essa lista, digamos que eu preciso dar uma olhadinha nela. Acho que essa tá um pouco atrasada. Mas, não contente, eu ainda fiz uma lista de livros, 10 livros que eu quero ainda encarar esse ano. Encarar seja iniciar, continuar, sair do lugar. Vamos ver o que vai ser aqui. Eu vou começar numa ordem específica, do jeito que tá aqui mesmo. Conheci a Agatha Christoph. Ela tem 2 obras publicadas aqui no Brasil, que é a trilogia dos Gêmeos e também aquela Analfabeta. Ela é uma autora da Hungria e que viveu ali, né, o fim do processo da derrocada pós-guerra da Hungria, digamos assim. E aqui a gente acompanha 2 irmãos, que são o Klaus e o Lucas. Você pega já o anagrama, né? Lucas, Klaus. Eu terminei já o primeiro livro. É muito rápido, fluido, mas é um livro cheio de pontos sensíveis, tá, gente? Então, e por um momento eu fiquei me questionando se não estavam explorando isso comercialmente, mas não, faz sentido quando a gente conhece mesmo a autora e tudo se encaixa muito bem. E a forma como ela escreve esse primeiro livro é totalmente diferente de tudo que eu já li na minha vida. É muito diferente. A escolha do narrador, né, esse narrador em primeira pessoa do plural, que são esses irmãos, o estilo de escrita, porque aqui o Grande Caderno, que é o primeiro, são escritos deles, né? Então, e eles são crianças. Você percebe a simplicidade na escrita. Não existe metáforas aqui. Tudo é o que é, né? E são frases curtas, simples, como se fossem crianças mesmo escrevendo. E aí, a gente vem pro segundo, que tudo muda. Tudo absolutamente muda. Então vai ser pra baixo. Não tá certo. A prova. Que é a narração muda. Os personagens estão muito diferentes. Acontece um fato aqui que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Na verdade, eu tenho várias elucubrações, até porque o último é a terceira mentira. E aí, eu já tô pensando em várias coisas aqui. Mas tudo muda. Muda muito, 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 muito. Talvez a gente esteja encarando algo meio duplo de Dostô. Talvez ou não. Várias elucubrações estão na minha cabeça. Mas é bem interessante, bem interessante. Eu acho que até agora assim, eu gostei mais do primeiro. O segundo, por ter uma escrita mais convencional, até porque agora existe um outro narrador contando a história, não é mais escritos deles, né?
a coisa ficou meio mais comum. Só que o mistério do que tá acontecendo, de você falar assim, ué, isso aqui é uma trilogia, tô parecendo histórias separadas, história que não tem nada a ver. Faz você querer continuar e tentar entender o que tá acontecendo. Amando, amando, amando. Eu quero muito ler a Analfabeta dela. A gente só tem essas duas obras aqui. Ela morreu, acho que foi 2011 que ela morreu. E tomara que traduzam mais coisas dela, porque se for desse nível aqui, meu irmão, que coisa boa. E aí, gente, eu quero muito ler Ulisses em 2027. 2026 vai ser meu ano de Em Busca do Tempo Perdido. Eu já até comecei. Cheguei no momento da Madeline com o chazinho, que é aquela memória de infância, o gosto de infância. Mas enfim, voltemos aqui. Então eu quero muito ler Ulisses em 2027. Então, como forma preparatória, eu queria conhecer o personagem, o Stephen Dedalus, né? Que é o personagem principal que a gente vai acompanhar, o alter ego de James Joyce aqui nessa sua formação, e que parece que é o personagem que a gente vai encontrar lá em Ulisses, né? Assim eu ouvi dizer. Se eu estiver errado, me comentem aqui, por favor, me esclareçam. Mas eu queria começar então com ele como preparatório. Eu já li o prefácio dessa edição. Eu preciso começar a leitura da história mesmo. E vamos ver se em 2027 Ulisses sai. E aí, derivado da minha lista de 15 livros para 2025, eu queria ler muito mais um Dickens, que é Grandes Esperanças. Eu não lembro se foram todos ano passado, eu acho que sim, acho que foi. Foi ano passado, eu voltei a ler Dickens, porque eu tinha lido até então só uma canção de Natal. E aí acho que foi ano passado que eu li David Copperfield, li Oliver Twist e li Tempos Difíceis. Li esses 3 livros e eu tinha prometido pra mim que esse ano eu ia continuar lendo Dickens, ia pelo menos pegar mais um catatal dele, ia pegar Grandes Esperanças. Vamos ver. Esse eu quero pelo menos iniciar. Eu não prometo finalizar, porque tem os calhamaços aqui que eu quero começar e finalizar. Então, esse eu quero pelo menos iniciar, até pra tentar não ficar tão feia na lista de livros para 2025. Esse aqui, não se assustem, tá? Não é o livro todo. Esse aqui é uma edição da Companhia das Letras que sai das obras de José Saramago. São 4 volumes com todas as obras dele. Tá? Então, eu tenho os 4 volumes, é uma edição em tecido, em tecidinho, não sei se vai dar para vocês verem, é em tecidinho, e aqui tem 4 livros. O que eu quero ler é Intermitências da Morte. Eu tinha prometido na minha lista de 40 antes do 40 que eu ia ler Ensaio sobre a Cegueira. Vale substituir? Acho que não, mas não vai dar para esse ano ainda, até o dia do meu aniversário, faltam 2 meses para meu aniversário, gente. Não dá para ler ainda Ensaio sobre a Cegueira e Intermitências da Morte. E Intermitências da Morte eu tenho que ler esse ano, mesmo porque faz parte do nosso clube Portugal em Páginas, meu clube com a K, clube de livros sobre livros. Então esse vai sair, não tem escolha. Falando ainda do nosso clube, eu quero ler finalmente O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. A gente vai ter estreia agora em novembro, né, da série pela Netflix com Rodrigo Santoro. Vou deixar aqui a foto para vocês. Então, eu quero muito, muito ler. De Walter Hugo Mãe, só li um livrinho dele, que é O Inferno São os Outros, aquela frase de Sartre, ou tá dentro dele. Eu vou deixar a foto aqui do lado, que é um livro curtinho, de uma menina, que vai falar sobre as formas de amar e de amor. É um livro bem gostosinho de ler, mas enfim, eu quero muito, muito, muito ler esse livro antes de encarar a série e vamos ver se dá certo. É curtinho. Esse também vai rolar porque faz parte de Portugal em Páginas e lá eu sigo muito certinho tudo. Não deixo passar nenhuma leitura, não tem como. Quero voltar para o teatro grego. Eu quero encarar essas 2 comédias que a gente tem aqui, que é Lisístrata e Tesmoforiantes, do Aristófanes. Eu li ano passado bastante, ano passado e ano retrasado, bastante teatro grego com a professora Vanessa Almeida. Eu fiz o curso dela, mas eu ainda falta completar algumas peças. A maioria das tragédias já foram. O que eu acho que tá mais faltando são as comédias mesmo. E aí esse ano não tinha pegado praticamente nada. Eu falei, não,
vamos desfazer isso aqui. Aí eu resolvi que eu vou pegar essas duas. Aqui, gente, a gente tem bilíngue, né? Por isso que é grandão assim. Em branco, as folhas brancas é em grego. E as folhas amarelas é em português. Então, a gente tem as duas peças. Vamos ver se eu consigo pelo menos Lisistra, tá? Pelo menos essa, que é a primeira. Mas eu acho que vai rolar sim. Peça é super fácil de ler rapidinho, né? Então, eu acho que acontece sim. Vamos lá. Aqui agora só tem pedrada. Mircea Cartarescu, esse autor de Bucareste, literatura romena. Eu acho que eu nunca li nada de lá. Eu tenho quase certeza. E o Mircea Cartarescu, ele estava entre os cotados como Nobel de Literatura para esse ano. Ele era a minha segunda escolha. Eu tinha três torcidas. E eu achava que quem ia ganhar ou era o Mircea ou era o Laszlo. Mas minha torcida era primeiro o Gerald Murnane, porque eu amei as planícies. Depois era o Mircea e depois o Laszlo, na minha ordem pessoal. Mas eu achava que quem realmente poderia ganhar ou era o Mircea ou era o Laszlo. Eu já comecei Solenoide, eu estava lendo ele na minha maratona pré-Nobel. Eu cheguei em 20 e poucos %. É um livro muito interessante. Pense em um Kafka mais denso e totalmente pessoal mesmo. Mas ele é mais denso porque ele envolve diversas circunstâncias e ele tem... Cara, não sei nem explicar. Não sei nem explicar. Mas é surrealismo. É o surrealismo, mas um surrealismo que não me afasta, porque a maioria dos autores surrealistas me afastam. E esse não. Até como Kafka. Kafka não me afasta, pelo contrário, me atrai muito. E ele também. Nossa, que coisa interessante. O primeiro capítulo desse livro, gente, é a coisa mais estranha que eu já li na vida. E interessantíssimo. A gente vai acompanhar esse professor de ensino infantil, que ele acreditava que ele ia ser o ganhador do Nobel de Literatura. Que ele acreditava que estava destinado a ser um grande escritor. E aí ele recita um dia sei lá, um prêmio aí, o poema dele. E o poema dele é tão louco, que todo mundo faz chacota dele. E isso vira uma mácula para ele para sempre. E aí a gente vai devaneando desde a infância dele. Ela falando em gêmeos, ele tinha um irmão gêmeo que era tudo inverso dele, era como se fosse um espelho. Então ele tinha sítios inversos, inclusive corporais, né? Aí ele morre, ele fica com essa lembrança do irmão, isso marca ele também. Mas a gente vai acompanhando a infância dele, a relação com a mãe, como foi essa formação acadêmica, as paixões que ele vai tendo. E a gente tá aqui nessa Romênia em que tudo é muito cara de ferro velho, né? Esses países que passaram pelo comunismo e depois que caiu a cortina de ferro caiu, né? E que ficaram meio que abandonados ao caos, digamos assim. É o mesmo tema, gente, de László Krasznahorkai com o seu Chatantango, né? Aí a gente tem aquelas fábricas com aqueles ferros velhos e ali tudo muito surrealista. Ele cria animais ali. A casa que ele mora é uma casa aqui embaixo. A casa chama Vitor. A casa tem nome. Embaixo da casa tem um aparelho que é o solenoide, que gera uma corrente magnética, que faz coisas incríveis na casa. Inclusive, ele e a mulher dele, na hora do ato, ficarem flutuando sobre a cama. Entendeu? É umas coisas assim bem interessantes. Quero muito continuar a leitura. Vamos para polêmica. Para finalizar minhas leituras, junto com o nosso clube, que a gente fez parceria com o Daniel, do Cultura Heróica, em que a gente está lendo as histórias arturianas por diversos autores. Eu quero muito esse... Não é nem querer, eu sou obrigada. Obrigada, tem que ler. Mas eu vou ler com muito prazer, porque eu quero muito ler mesmo. Ainda esse ano, As Brumas de Avalon, eu tenho que começar, acho que amanhã. Eu tô gravando na segunda, terça-feira. Quando sair esse vídeo, eu já comecei essa leitura aqui. Tem que começar amanhã, não tem muita opção, não. E é um baita calhamaço. Então, a gente deixou 6 semanas aí de leitura pra ele, pra finalizar o ano, assim, as últimas páginas, na virada do ano mesmo. E esse aqui é certeza que vai rolar. Eu tenho todos os livros dessa coleção já agora. Acho que são 7 livros, se eu não tô enganada. Tá? Eu vou dar uma pesquisada e colocar aqui se for escrever o número aqui para vocês. E esse livro aqui, fora esses 7 livros, acho que esse tem 3 versículos livros.
Já nem lembro mais. Mas esse aqui, enfim, é uma sagazinha que tá juntando vários livros daquela outra edição antiga, sabe? Bem, daí tem um livro que eu tô me arrastando nele, porque a Maratona Pré-Nobel me atrapalhou completamente na leitura desse livro. E agora eu voltei a mergulhar, voltei a revisar as coisas, voltei a ver as páginas que eu tinha lido, que é Grandes Sertões, do João Guimarães Rosa. Esse livro vai sair esse ano. Não existe opção para ele. Eu tô na página 108. E ele tem... Ó, tem umas fotos dela aqui no final. De história mesmo, 435. Então, já lá, sei lá, 20% acho que eu li, ou mais, 25%, porque o resto aqui tem muito texto de pós-fácil, tem muitas coisas aqui atrás ainda que não é bem o texto, né, que são suplementos. Mas esse ano eu termino esse livro, tá, já tá começado, esse é um daqueles que tem que terminar. Os que eu comecei, gente, eu tenho que terminar, não tem conversa não. E o que falar, né? O que falar? De Riobaldo, de Jadorim, né? Não tem o que falar. E aí, vocês sabem que eu tenho uma área de membros aqui no canal, em que a gente se propõe a ler livros ditos como difíceis. A gente se desafiar. Vamos lá, a gente mete a cara, a gente já leu muita coisa. Olha, a gente leu Paraíso Perdido, Paraíso Reconquistado. A gente leu Confissões de Santo Agostinho. A gente leu Sonho e a Fúria. A Montanha Mágica, Memórias do Subsolo e Ao Farol da Virginia Woolf. E tudo, se você entrar agora, tá R$2,99 ainda, talvez aumente ano que vem. Você tem acesso a todas essas leituras anteriores, nossa. E a gente também tem uma outra, eu, né? A gente como se fosse... É que tudo eu falo no plural, porque a K, minha irmã gêmea ali da trilogia dos Gêmeos. Então, tudo a gente fala no plural, mas enfim, a área de membros é só minha, faz parte aqui do canal. E tem a versão de R$4,99 que a gente se dispõe a ler grandes projetos, né? Então, a gente leu a biografia de Santo Agostinho, que era gigante. A gente está finalizando As Mil e Uma Noites. E a gente começa ano que vem em Busca do Tempo Perdido. Essa é de R$4,99, que eu acho que vai subir para R$7,99. Não tenho certeza. Mas, enfim, se você entrar nessa de R$7,99 ou R$4,99, você vai ter acesso a tudo. A tudo. E a de R$2,99 são essas outras leituras todas que eu falei, menos essas do Projetão, né? Dentro dessa área de R$2,99, o próximo livro que começa agora é dia 15 de novembro. Inclusive, eu acho que o vídeo de domingo vai ser sobre ele. Acho não, vai ser sobre ele. Vamos ler Infinite Jest, Graça Infinita, do David Foster Wallace. Eu estou me preparando para essa leitura. Eu estou lendo um livro dele de entrevistas para entender a cabeça dele. E já deu para entender. Gente, ele fala que ele tem uns livros que ele lê, que ele tem um estalo. Um estalo, vai dando um estalo na cabeça dele quando o livro é bom. Achei essa parte incrível. Ele era uma pessoa diferente, não era uma pessoa normal. Ele contando sobre a infância dele, que o pai dele leu para ele, para a irmã Moby Dick, com 6 anos. Ele falando como começou a escrever, como foi a carreira acadêmica dele, a relação dele nada positiva que ele tinha com a TV e as mídias, e quando a gente pensa hoje nas redes sociais, como seria David Foster Wallace olhando para as redes sociais, enfim. E assisti também um filme chamado A Última Turnê, que é um filme que o autor de Rolling Stones acompanhou parte da turnê dele, divulgando Graça Infinita, e ele tinha horas e horas de gravação com ele, e essa entrevista nunca foi publicada. Saiu o filme depois que o David tirou a própria vida, né? Assim, eu vou fazer um vídeo contando bastante sobre o David, mas eu tô me preparando realmente para essa leitura. A gente começa dia 15 de novembro, se você eu entrava. Esse livro, ele é interessantíssimo, é um desafio, estamos falando de livros difíceis, é um desafio por extensão e pelo próprio livro, tá? A história por si é uma história muito louca. A gente vai estar em um período, uma época que não segue o calendário nosso nos Estados Unidos, que vive de propaganda e olha, coisas interessantíssimas a gente vai discutir aqui. Mas é isso. Vou finalizar por aqui. Eu prometi que era 20 minutos de vídeo, tá quase dando isso mesmo. E essas são minhas intenções. Isso aqui, gente, é só começar, tá? Ele vai caminhar por quase metade do ano que vem. Então é só começar esse aqui. Esses são os livros que eu tenho intenção de visitar,
esse ano, seja para finalizá-los, para conhecê-los, para gerar um contato íntimo. Mas é o que eu quero ainda. Vamos ver o que vai dar certo. E vocês me contem aí, o que não pode faltar esse ano para vocês?